Então, como eu disse para vocês na última aula, no nosso último encontro, a gente vai dar uma paradinha na exposição sequencial dos 10 mandamentos, né? A gente tinha acabado de dar aula sobre o segundo mandamento, sobre não fazer imagem de escultura, mas quando a gente vai estudando e meditando, e eu sempre procuro materiais, livros que possam acrescentar aqui para vocês, eu acho que esse é meu papel como professor aqui da Escola Dominical, a gente vai descobrindo alguns temas que são muito interessantes e acrescentam demais no estudo que a gente está promovendo. E um desses temas é exatamente esse que está exposto aí, a gênese da idolatria. Porque a idolatria, ela é um tema muito recorrente no Velho Testamento. Eu diria que é um dos temas mais importantes do Velho Testamento, porque você sabe, aquela era uma sociedade, o povo de Israel estava envolto ali em meio a sociedades idólatras, politeístas. E a pergunta que fica, depois que a gente estuda o primeiro e o segundo mandamento, que basicamente são mandamentos contra a idolatria, nós nos perguntamos, e fica essa pergunta, onde surgiu a idolatria? Por que isso é um mandamento de Deus para o seu povo? A gente viu algumas razões nas duas aulas que nós demos, e se você não assistiu, eu peço que você assista essas duas aulas, mas a gente vai passar um pouquinho por elas. Eu vou fundamentar a nossa aula aqui nesses dois primeiros mandamentos. Então vocês vão ver hoje que nessa aula a gente vai fazer uma revisão bastante importante sobre o primeiro e o segundo mandamento. Ele vai ter um enfoque um pouquinho diferente do que a gente deu nas primeira e segunda aula, e depois a gente vai examinar onde é que nasce a idolatria. Será que a idolatria ela já tem manifestações lá na criação, lá no começo de tudo, lá na Gênese, ou lá no Gênesis? Vamos examinar isso nessa nossa aula de hoje. Vocês viram que a gente não tem hoje, na aula, não vai dar tempo de fazer uma aplicação, mas, na verdade, essa é a primeira de duas aulas. A próxima aula, a gente vai falar sobre os efeitos da idolatria, e lá, sim, a gente vai fazer uma aplicação geral dessas duas aulas. Então, isso que a gente vai hoje ministrar aqui é muito importante, é um pré-requisito importantíssimo para a próxima aula que a gente vai ter juntos aqui. Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão do primeiro e do segundo mandamento. A gente estudou lá que o povo estava escravo, né, há 400 anos, e ele estava numa cultura politeísta. A gente viu isso claramente. Alguns deuses foram confrontados pelo nosso Deus, pelo grande e verdadeiro Deus, por meio da libertação. Eu disse para vocês que é possível a gente identificar as 10 pragas como a derrota de 10 deuses que os egípcios veneravam. A gente vê também que o primeiro mandamento ele vem precedido de um prólogo histórico, que eu disse para vocês, eu introduzi esse tema, que existia então ali no Antigo Oriente Próximo esses contratos, esses acordos, essas leis que serviam para mediar a relação entre Deus e os seus vassalos, entre o rei e os seus reis vassalos. E a gente viu que os 10 mandamentos eles têm esse prólogo histórico, ou seja, ali tem uma apresentação de quem é o grande rei e o que esse grande rei fez. E a gente viu que esses 10 mandamentos, então, surgem num ambiente de liberdade. Deus libertou o povo. E porque Deus libertou o povo, essas leis deveriam reger aquela relação ali. E a gente observa que o segundo mandamento, ele já traz e especifica o primeiro. Então, se no primeiro mandamento fica claro que não se pode ter outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, o Senhor, e todos os outros são falsos, a gente observa que no segundo mandamento o Senhor estabelece que na adoração a ele não pode haver imagens. Imagens estão proibidas na adoração. E a gente viu que esses 2 mandamentos eles se inserem na primeira tábua, como se convencionou chamar na teologia. E essa tábua está dizendo para nós como nós devemos amar o Senhor, como nós devemos nos relacionar com ele. Então, é muito importante que você entenda que esses 2 primeiros mandamentos e os outros 2 seguintes, eles estão relacionados a isso. Como a gente deve amar
o Senhor. Porque percebam, eles estão inseridos numa cultura que os ensina a se relacionar com esses deuses falsos. Deus precisava ensinar o seu povo a se relacionar com ele. E é isso que nós vamos ver, que nós vemos aqui nas primeiras 4 tábuas. Existem alguns teólogos que dizem que o segundo mandamento, na realidade, ele interpreta o primeiro. Alguns sugerem isso. Ou seja, se o primeiro traz essa informação, vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Pergunta que fica, mas o que significa ter deuses diante do Senhor? O que significa nós adorarmos outros deuses? E aí Deus estabelece, Deus explica. Vocês não podem ter imagens, vocês não podem estabelecer imagens de esculturas, vocês não podem estabelecer imagens de esculturas relacionadas à criação, mas vocês também não podem estabelecer imagens de escultura nem relacionadas a mim. A gente viu lá, em Êxodo, capítulo 32, o caso do bezerro de ouro, e a gente viu o que aquele bezerro representava. A gente vai voltar a esse tema lá na próxima aula. A gente vai estudar bem minuciosamente o caso lá do bezerro de ouro. Mas o que a gente vê é que parece que o segundo mandamento está interpretando o primeiro. A gente viu, existem outras maneiras de se dividir os mandamentos, mas a gente segue o catecismo de Westminster, né, o catecismo maior, que divide em 10 mandamentos e separa o primeiro do segundo. Seja como for, é bem plausível que o segundo esteja interpretando, ou seja, esteja especificando o primeiro mandamento. Então vejam que coisa interessante. Como é que se dá a relação entre esses 2 mandamentos aqui nessa aula? Eu quero que isso aqui fique bastante claro. Primeiro, a gente tem que entender que Deus, ele não se revela de forma corpórea. A gente observa lá, Deuteronômio 4, de 12 a 16, depois você pode ler esse texto, a gente observa que Deus decidiu não se revelar de modo corpóreo. Existem sim, como exceções promovidas pelo próprio Deus, aparições do Senhor de maneira palpável, visível, digamos assim. Mas Deus se revela por meio de palavras. Outra coisa interessante desses 2 mandamentos é que é necessário existir uma separação criador-criatura. Isso é algo que eu não me lembro se na aula anterior eu falei sobre isso para vocês, mas isso é bastante importante para a nossa aula hoje e para nosso entendimento a respeito desses 2 mandamentos e da idolatria. Ora, se eu preciso deixar absolutamente separado quem é criador e quem é criatura, eu não posso fazer imagem desse criador. Porque na medida que eu faço imagem do criador, eu pego esse criador e o crio, por assim dizer. Então eu quebro essa separação criador-criatura, e é isso que o segundo mandamento proíbe. Mas há também uma importante função desses 2 primeiros mandamentos. E a importante função é separar, diferenciar o Deus de Israel desses deuses pagãos. Como eu disse a vocês, existia uma verdadeira miríade de deuses. Os povos eram absolutamente politeístas. E a gente observa 2 características que fazem uma diferença muito grande entre esse Deus de Israel e os deuses pagãos. Aqui eu estou trazendo essas 2 características, existem muitas outras e talvez até mais importantes, mas elas são fundamentais aqui para o propósito da nossa aula. A primeira é que, aparentemente, existia uma territorialidade dos deuses, ou seja, territorialidade dos deuses. Aparentemente, os deuses estavam ligados a certos locais. Existiam deuses relacionados ao deserto, existiam deuses do Egito, existiam deuses relacionados a determinados locais. E o Deus de Israel é um Deus que ele não encontra limites para si mesmo. Lá em Êxodo 19, 5, eu acho lindíssimo esse versículo, ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade particular, propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Não existe limite para esse nosso Deus. Então era necessário que o Deus de Israel se fizesse diferente dos outros deuses. Enquanto os outros deuses estão limitados a determinados lugares, o Deus de Israel não. Ele é o Criador, toda a terra pertence a ele. Mas existe ainda uma outra característica, que é uma característica encontrada ali no Antigo Oriente Próximo, de que as imagens, elas comportavam parte desses deuses pagãos. Deixa eu
daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas o que acontecia ali? Aparentemente, quando se criava um ídolo, quando se criava uma imagem desse Deus pagão, aquela própria imagem que foi criada pelos homens, ela trazia algo, ela comportava parte do Deus pagão. Enquanto o Senhor é distinto. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, e nem a minha honra às imagens de escultura. Olha só a coisa interessante que Isaías está trazendo aqui para nós da palavra do Senhor. Enquanto os deuses pagãos permitiam que a criatura pegasse a imagem deles, colocasse num determinado lugar, e essa imagem comportasse parte deles mesmos, o Senhor não permite que isso aconteça. O Senhor proíbe isso através dos seus mandamentos, e isso ecoa em todos os profetas bíblicos. Ou seja, o Senhor não dá a sua imagem, o Senhor não permite que a sua glória seja dada nem a imagens de escultura que pareçam com eles. A gente trabalhou, apareça com ele, a gente trabalhou isso. A gente trabalhou isso nas outras duas aulas. Ou seja, que coisa absurda seria nós, seres humanos, criarmos uma imagem, um bezerro de ouro que se parecesse com o Senhor e dessemos adoração a ele. Parece até um pouco lógico, olha, eu vou transformar o nosso Deus num Deus um pouco mais palpável. Não, isso é proibido, ele não se revelou assim. Ele proíbe isso porque ele é Deus zeloso, ele é Deus ciumento. Nós estudamos isso, o nosso Deus é um Deus zeloso. Então, essa diferenciação era muito importante que fosse feita e ficasse bastante clara na cabeça daquele povo. Agora vamos explorar um pouco mais essa questão da imagem comportar parte do Deus pagão. A gente vê isso na Síria, a gente vê isso no Egito, a gente vê em muitos deuses. O rei Assur-banipal da Síria II, esse rei, ele criou uma deusa, Isaac. E ele criou essa deusa, e essa deusa ele colocou num templo, e ela foi feita de metais brilhantes. Ou seja, qual era a ideia? Que essa deusa ela deveria refletir a sua imagem por toda aquela terra. Mas presta atenção que o rei é que cria essa imagem, o rei é que utiliza esses metais brilhantes, e ele mesmo traz essa deusa para habitar entre a terra. Então, essa imagem dessa deusa estar, ela, de certa forma, comportava um pouco do que era essa deusa falsa que ele cria. O faraó Sete também cria Osíris. Osíris era um deus falso que ele cria essa imagem, e essa imagem, então, comportava parte da deidade falsa desse deus, mas para eles, uma deidade real. Ou seja, era muito comum no Antigo Oriente Próximo que as pessoas criassem imagens e essa imagem refletisse esse Deus. Então, é bastante significativo que esse caldo cultural, esse caldo politeísta, esse caldo que representava os deuses a partir de imagens de escultura, nesse caldo cultural estivesse inserido o povo de Deus. Então percebam, a imagem comporta parte do Deus pagão. Uma das coisas interessantes, queridos, para nós entendermos e lermos o livro de Gênesis, é que o livro de Gênesis é um relato real, verdadeiro. Eu acredito nele ipsi literis. Para mim não há dúvida de que o livro de Gênesis trata de uma história real e verdadeira nos seus mínimos detalhes. Então eu deixo isso bastante claro. Mas também o livro de Gênesis ele foi escrito e a própria criação foi feita e aquela história foi escrita de modo a se fazer uma clara separação entre os deuses falsos e o único Deus verdadeiro. Ou seja, o livro de Gênesis ele surge escrito descrevendo a real criação, o modo real de criação, mas ele surge também como uma polêmica com esses deuses falsos. Agora, presta atenção, não sei se para vocês já ficou um pouco mais claro, ou vocês se lembraram de alguma coisa. Vocês se lembram que Deus, o próprio Deus, relata no seu livro primeiro, no livro da Gênesis, no livro de Gênesis, que Deus também cria uma imagem? Lembrem-se lá em Gênesis 1, 26 e 27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então vejam que coisa interessante, queridos. O Antigo Oriente Próximo, aqueles reis pagãos, aqueles sacerdotes pagãos,
eles criavam imagens de um Deus. Em Gênesis, Deus cria algo à sua imagem. A sua imagem e semelhança. E Deus cria a sua imagem e semelhança o homem. Deus coloca no jardim a sua imagem e semelhança. Lá no jardim do Éden, ele cria a sua imagem e semelhança. Agora presta atenção nisso, queridos. Pode surgir a pergunta, ué, Daniel, então você está me dizendo que Gênesis foi escrito e foi moldado por Moisés foi que escreveu Gênesis, e ele escreveu, e da cabeça dele ele foi criando essas ligações, e essas ligações foram sendo feitas para que ele se opusesse aos reis pagãos, à idolatria ali manifestada no Antigo Oriente Próximo? Não. O que eu estou dizendo para vocês, queridos, é que essa ideia de que uma imagem comporta um Deus, ela nasceu nas Escrituras, ela nasceu na própria criação. No caldo cultural, o que há de primordial é a história da criação. E na história da criação, nós percebemos que Deus mesmo cria alguém à sua imagem. Cria alguém à sua imagem. Olha que coisa impressionante, queridos. Isso aqui é uma fala de Ramsés II. Olha o que ele diz. Eu sou teu filho que colocaste no teu trono. Tu me deste teu reino, criaste-me a tua semelhança e forma que me atribuíste e criaste. Ramsés II, um rei egípcio, um faraó egípcio, ele toma quase que ipsilíteres as frases de Gênesis, as frases da criação, e ele se coloca como esse Deus. Então, enquanto a idolatria, ela, ali no começo, ela cria imagens para se assemelhar a um Deus, Ramsés já se coloca, já se manifesta como ele mesmo sendo a imagem e semelhança desse Deus fictício. Então, presta atenção, naquela região, naquele local onde o povo de Deus ali habitava, existia essa ideia de que Deus estabelecia a sua imagem em determinados lugares. E é verdade, a imagem de Deus, conforme Gênesis nos diz, é o homem. Deus cria a sua imagem e a sua semelhança no homem. Ele coloca a sua imagem num ser humano, num ser criado. Então, vejam que coisa interessante. Nós temos aqui já estabelecido algo bastante importante aqui para nós. O Senhor Deus, de fato, coloca a sua imagem no homem. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Diferentemente do que se afirmava nas falsas religiões ali existentes. Deus havia criado, Deus verdadeiro havia criado a imagem e ele tinha colocado num lugar, num jardim. Enquanto as criaturas não podem fazer imagem e semelhança de Deus, Deus mesmo tinha criado o homem como sua imagem e semelhança. Vamos examinar como é que se deu essa criação para a gente caminhar aqui na nossa aula. Bom, a gente observa lá em Gênesis 1, você pode ler esse texto depois, você conhece bem esses textos, que a criação ela tem alguns atos bastante distintos. Primeiro, fica bastante claro que Deus cria ex nihilo, ou seja, Deus criou quando nada havia. Deus cria todas as coisas do nada. Mas o que a gente observa em Gênesis 1, 2 a 19, é que Deus coloca ordem nesse caos. Deus estabelece uma ordem para aquela criação fundamental. Isso é bastante claro no texto bíblico e nos teólogos os teólogos reformados, que Deus cria primeiro ex nihilo e depois ele coloca ordem. Mas ele também enche a terra. Lá em Gênesis 2, do 19, Gênesis 1, do 19 a 31, Deus enche a terra com animais, Deus enche a terra e faz com que a terra fique cheia de plantas. Deus, além de ordenar o caos, ele cria um ambiente com bastante seres vivos, bastante diversificados, ele enche a terra. E, finalmente, o último ato, lá, descrito em Gênesis 2:2, Deus descansa. Deus estabelece o descanso. Mas no meio dessa criação, Deus cria a sua imagem e semelhança. Ele cria a sua imagem e semelhança. A grande diferença entre o homem e toda a criação é que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Vamos explorar um pouquinho essa questão. Na mesma medida que Deus cria ex nihilo, ele cria a partir do nada, ele coloca ordem naquele caos que ali estava estabelecido, ele enche a terra e depois ele descansa.
Olha a missão que ele dá para o homem, lá em Gênesis 1, 26 e 27. Primeiro, o homem deve sujeitar e dominar a terra. Ou seja, semelhante ao que acontece no segundo ato divino, porque o homem não precisa criar, já que Deus havia criado, o homem deveria sujeitar e dominar. Ele deveria colocar ordem naquela criação. Ele deve colocar nome nos animais. Ele deve colocar ordem naquela criação. Olha que coisa interessante. A Bíblia também diz que o homem deveria encher a terra. E deveria encher a terra com o quê? Com a sua imagem. Ele deveria encher a terra com a sua semelhança. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, o que nós entendemos por esse texto é que uma das tarefas do homem, além de organizar, de sujeitar e de dominar, era encher a terra da imagem de quem? Da imagem de Deus. Quando a gente observa lá em Gênesis 5, quando Adão se refere a Sete, Sete é chamado de a imagem de Adão. Então essa ideia de que a imagem deveria encher a terra, nós começamos a observar que esse homem, ele não deveria ficar, a missão dele não era ficar restrito, mas ele deveria pegar a sua imagem, multiplicar a sua imagem e assim encher toda a terra de quem? Da imagem de Deus. Aquela ideia que existia no Antigo Oriente Próximo, de que os deuses, essas imagens deveriam refletir a imagem dos deuses por toda a terra. Nós vemos um faraó também pegando uma das imagens daquelas esculturas e levando para distante ali do Egito, como que numa ideia de levar a imagem daqueles deuses para fora do Egito. O homem também deveria fazer isso. E, finalmente, o homem também deveria descansar. Então, percebam, queridos, que a tarefa e a ordem do homem é refletir, é replicar o que Deus havia feito. Então, essa imagem que o homem deveria refletir, ela tem uma ideia funcional. O homem deveria replicar aquilo que Deus havia feito. Deus colocou ordem, o homem deveria sujeitar e dominar com ordem. Deus encheu a terra, o homem deveria encher a terra da imagem, a imagem de Deus. E, finalmente, o homem deveria alcançar o descanso. Será que isso tem a ver com o quarto mandamento? A gente vai ver lá quando eu trabalhar o quarto mandamento. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão da imagem e da semelhança. Bom, obviamente, a gente tem duas ideias quando a gente olha para Adão sendo a imagem, o homem sendo a imagem de Deus. Primeiro, é uma ideia ontológica, ou seja, do próprio ser de Adão. Adão, ele tem um espírito, como Deus é espírito. Adão tem uma mente, como Deus tem uma mente. E Adão e Eva, né, o homem, eles têm um relacionamento com Deus. Então, obviamente, imagem e semelhança tem a ver com isso. Tem a ver com essa ideia de que Adão, ele se assemelha ao próprio Criador. Diferente dos animais. Os animais não têm um espírito, os animais não têm uma mente, por assim dizer, que eles possam criar ordem, e também os animais não têm um relacionamento, ainda que a gente tenha esses relacionamentos com os pets, né, mas eles não têm um relacionamento assim com Deus. Então, ontologicamente, Adão e Eva, o homem, eles são imagem e semelhança de Deus. Existe uma discussão muito grande sobre o que significa na prática essas palavras, imagem e semelhança. Os melhores teólogos dizem que elas são sinônimos, né? Mas existe uma grande discussão. O que é mais próprio é, de fato, essa imagem do ponto de vista ontológico, ou seja, do próprio ser, espírito, mente. Mas aqui para a nossa aula, eu gostaria de trazer uma outra questão que também é importante, a ideia dessa imagem e semelhança ser algo funcional. Se vocês observarem lá em Gênesis 2,15, a tarefa que Deus dá com relação ao jardim é que ele deveria cultivar e guardar. Quando a gente pega essas duas palavrinhas, elas sempre, no Velho Testamento, elas têm uma ideia sacerdotal. Elas são sinônimos de tarefas sacerdotais. Então, vejam, lá em Números 3:7, eu não vou ler esse texto de 7 a 10, vocês veem as tarefas relacionadas aos sacerdotes que deveriam atender no templo. E quando você olha e lê esse texto, você observa e você encontra exatamente essas palavras, essa ideia de cultivar e guardar o templo. E de cultivar e guardar o templo de quê? Deveria cultivar e guardar o templo. Cultivar
uma experiência ou um ambiente de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, mas também eles deveriam cultivar e guardar o templo das coisas incontaminadas. A gente observa na lei de Deus as várias leis relacionadas à pureza dos próprios sacerdotes, dos próprios levitas. Ou seja, eles deveriam cultivar esse ambiente de adoração, deveriam manter estável esse ambiente de adoração, mas eles também deveriam guardar aquele local da contaminação do pecado, porque Deus é um Deus santíssimo. Agora observem, queridos, nós vimos que Deus cria a sua imagem e semelhança, o homem. Nós estamos vendo aqui que esse homem, ele tem uma função sacerdotal, uma função de vice-regente de Deus, uma função de rei sacerdote. Então, aparentemente, esse homem, ele tinha uma função de refletir a imagem de Deus. Como que ele seria um rei sacerdote? Ele seria um rei sacerdote governando sobre toda a criação, colocando ordem em toda a criação, mas ele também tinha uma função sacerdotal, essa de cultivar e guardar. Assim como os reis pagãos, assim como os pagãos e idólatras, traziam a imagem desses deuses falsos, e eles representavam essa imagem como se comportasse parte daquele Deus falso, eles pegavam essa imagem e colocavam num templo. Será que Deus fez isso? Onde que Deus colocou Adão? Onde que Deus colocou a sua imagem? Deus colocou a sua imagem num local chamado Jardim do Éden. Um local histórico, real e verdadeiro. Reafirmo isso com bastante tranquilidade. Esse local, o Jardim do Éden, então, era o local onde Adão deveria cultivar e guardar, onde Adão deveria exercer o seu domínio, e a partir dali ele deveria espalhar a imagem de Deus por meio da procriação de filhos que crescessem segundo a imagem de Deus. Será que o jardim ele tem alguma aparência com santuário? Será que a gente pode pegar o Jardim do Éden e descrevê-lo como um santuário? Será que ele tem alguma semelhança? Vamos ver? Bom, primeiro é que o jardim ele tem algo que é semelhante ao que aconteceria e as promessas relacionadas ao santuário, à tenda do encontro. Por exemplo, a gente vê que o Senhor Deus desce e ele caminha entre Adão e Eva. É muito bonito observar lá em Gênesis 3 que o Senhor andava pelo jardim pela viração do dia. Existe um encontro diário entre Deus e o seu povo, entre Deus e o seu vice-regente. O Senhor se encontra com eles nesse santuário. Lá em Levítico 26:12, também existe essa promessa de que o próprio Deus andaria no meio do seu povo. E a gente observa essa tenda, a tenda do encontro, o local do tabernáculo, o santo dos santos, no qual Deus descia e se encontrava com o povo. Outras figuras interessantes, o próprio menorá. O próprio menorá, nós observamos uma lembrança clara lá do Gênesis, quando Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e também a árvore da vida. O menorá, ele representava exatamente a árvore da vida. A gente observa a descrição do menorá. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro. O seu pedestal, sua haste e seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma peça só. 6 hastes sairão do seu lado, 3 de um lado e 3 de outro. O menorá representava exatamente isso, e o menorá estava, então, lá no tabernáculo, estava lá no local do encontro. E a gente observa também a própria matéria-prima com a qual as peças do tabernáculo, as peças do santuário eram feitas. E a gente observa que lá na terra onde o Gênesis se encontrava, a gente observa o ouro dessa terra é bom, e também lá se encontra o bedélio e a pedra de ônix, e a gente observa essa mesma matéria-prima sendo utilizada no santuário. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, no Velho Testamento, o Jardim do Éden, ele serve como parâmetro ou padrão de coisas que são construídas no templo. Nós sabemos que o próprio Deus instituiu minuciosamente como o templo deveria ser criado. E existem vários elementos que se assemelham ao Jardim do Éden. O próprio Salomão, quando vai construir o templo de Deus,
ele utiliza várias imagens frugais, ele utiliza várias imagens de árvores e plantas, e tudo aquilo era uma lembrança do Jardim do Éden. Então, aparentemente, esse jardim do Éden, ele não era apenas a habitação do homem, ele não era apenas o local do encontro do homem com Deus, mas ele era um santuário. Um santuário que deveria ser mantido puro, um santuário que deveria ser cultivado de modo a refletir a imagem de Deus e assim produzir adoração a esse Deus verdadeiro em toda a criação. Então, percebam, nós temos a imagem de Deus, essa imagem de Deus ela é colocada num santuário, nós temos a missão dessa imagem, ou seja, esse homem deve colocar ordem na criação, ele deve sujeitar e dominar, colocar ordem nesse sentido, ele deve se multiplicar, ou seja, a imagem de Deus ela deve transcender toda a terra, ela deve encher toda a terra com a imagem de Deus, e nós observamos que essa imagem de Deus foi colocada pelo próprio Deus num santuário. Muito parecido, queridos, com a ideia que existia ali no Antigo Oriente Próximo. De onde veio essa ideia? Obviamente, de Gênesis. Isso estava na mente, no inconsciente coletivo de todos aqueles homens. Então nós temos isso. Mas nós temos algo mais. Nós temos uma lei que regia aquela relação. Deus estabelece com o homem que o homem deveria ser a imagem de Deus. Imagem de Deus do ponto de vista funcional, a gente vê isso como a missão dessa imagem, e a gente vê que ele está num santuário. E a condição é que ele não pode comer da árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Observem, Deus estabelece para si a sua imagem, ele pega a sua imagem e coloca num templo, num santuário, e ele estabelece ele dá uma missão para essa imagem deve refletir a imagem de Deus, ele deve refletir tudo aquilo que Deus é no seu caráter para toda a criação, mas ele também estabelece uma lei, porque aquele era um local santo, então existia uma lei ali que regia essa relação. E essa lei primeva, é a lei de que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, algo acontece nesse meio. Nós vemos, existe uma lei, ele não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali existe uma prova dessa imagem. O teste prova, como os teólogos reformados gostam de colocar. Então, observe. Esse Adão, ele sabe o que ele deve fazer, e ele sabe o que não deve fazer. Ele sabe que aquele local é um santuário. Ele tem ideia da grandeza e do poder que existe em representar a imagem de Deus. E ele deve andar conforme essa imagem. E agora ele vai ser provado. E aparece uma figura, que é a serpente, o diabo. E essa figura, então, vai provar essa imagem de Deus. Vai testar. Agora percebam como ela começa esse teste. Vocês se lembram que eu disse para vocês que Deus se revela em palavras. Deus se revela em palavras. E a palavra de Deus estava manifestada. Então a palavra de Deus para Adão deveria ser o modo com o qual Adão se comportaria no santuário de Deus. Aquele santuário era do Senhor, não era de Adão. Adão era só um vice-regente, um rei sacerdote, vassalo do grande rei. Lembre-se dos tratados de vassalagem, que eram muito comuns ali dos hititas. Então olha só como é que a serpente começa. Ela diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ora, não tinha sido isso que Deus havia falado. Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. Essa serpente, ela começa a testar a imagem de Deus, colocando em dúvida a principal manifestação do Senhor, que é a sua palavra. Ele muda a palavra de Deus. Ele diz, vocês não devem comer da árvore, vocês não podem comer, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, ele começa a tentar a imagem de Deus, distorcendo a palavra. Depois ele disse, as consequências não são as que o Senhor Deus está dizendo. É certo que vocês não vão morrer. Deus tinha dito claramente que eles morreriam. Mas a serpente muda a palavra de Deus.
E aí ele instila no coração do homem aquilo que vai se manifestar com bastante força. Ele diz que Deus está proibindo o homem de comer aquele fruto, porque no dia que eles comerem, eles vão se tornar semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. A prova está colocada, o teste está colocado. Vamos ver como Eva responde. Olha o que Eva faz. Ela responde: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Olha que coisa interessante. A serpente muda a palavra de Deus, mas Eva também muda. Enquanto Deus havia dado uma grande diversidade, ou seja, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, Eva parece minimizar a palavra de Deus. Parece que ela não havia encarnado ou introjetado no coração com bastante minúcia a palavra do Senhor. Lembrem-se, a palavra do Senhor é a maior manifestação de Deus para aquele homem, para aquela mulher, para aquele local, para o santuário. Era isso que eles deveriam refletir. E ela minimiza. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Quando Deus tinha de toda a árvore do jardim poder comer livremente. Vejam o tom que ela minimiza a palavra de Deus. Aí, aqui, ela se estabelece como uma legalista. Ela diz: dele não comereis, nem tocareis dele. Não está isso explícito. Não está dito na palavra de Deus que não poderiam tocar. Eva se maximiza a palavra de Deus. Se por um lado ela minimiza, depois ela maximiza. Ela altera o conteúdo da palavra de Deus. E novamente ela volta e diz: para que não morrais. Mas na realidade o que Deus diz é que certamente eles morreriam. Percebam, queridos, que a imagem de Deus começa a se corromper quando ela começa a corromper a própria palavra de Deus. Parece que existe uma íntima ligação. E existe uma íntima ligação entre a palavra de Deus e aquilo que Deus é, e aquilo que a imagem de Deus deveria refletir. Agora vamos ver qual é a tarefa de Adão, o sacerdote por excelência nesse jardim. Olha como é que ele falha, queridos. Lá em Romanos 5, de 12 a 17, infelizmente não vai dar para a gente ler aqui, mas você pode ler, fica bastante claro que Adão culpa Eva por ter caído, mas na realidade Paulo lê aquele texto e ele diz que a culpa é de Adão. Adão é o culpado originalmente. Na semana que vem eu posso trazer isso para vocês e mostrar como é possível a gente ver no texto que Adão estava próximo de Eva quando aconteceu a grande tentação, aquela grande prova ali. Não é que Adão estava longe e Eva estava ali perto da serpente. Mas Adão falha como sacerdote. Por quê? Porque ele está ouvindo algo que contraria a imagem de Deus, que contraria o ser de Deus, que contraria a palavra de Deus. E na medida que ele contraria a palavra de Deus, o que Adão deveria fazer era rejeitar com veemência, era expulsar, porque ele era sacerdote. O próprio encontro entre Adão e Eva e o Senhor se corrompem, quando na realidade aquele santuário, que era o local do encontro, é corrompido pela sujeira do pecado, é corrompido com a aquiescência do rei sacerdote, do vice-regente de Deus. O que acontece é que o local do encontro se torna um local de terror. Eles passam a se esconder de Deus com vergonha. Antes eles se encontravam livremente. Então o próprio santuário de Deus, o próprio jardim que deveria promover esse encontro criador-criatura, agora se torna um local de terror. Um local que, por causa da perversão da palavra, se torna um local de vergonha e de esconderijo. E finalmente a gente observa que esse próprio Adão mente ao Senhor. O Senhor pergunta claramente se ele havia comido, e ele mente dizendo que foi inebriado por Eva, foi enganado por Eva, enganado pela mulher, coloca a culpa em Eva, quando a gente vê lá em Romanos, e também a gente consegue examinar isso, que a culpa era de Adão. A gente observa claramente que ele mente ao Senhor. Agora observem, queridos, isso. Coisa interessante. Presta atenção nisso. Que aqui está um cerne da nossa aula. Eu estou dizendo que o que está acontecendo é a prova da imagem de Deus. E Adão deveria, então, refletir, como vice-regente de Deus, ele deveria se comportar e ele deveria promover o cultivo e a limpeza daquele lugar, daquele santuário. Mas observe, tanto quanto
tanto Adão quanto Eva, aparentemente, começam a refletir não a imagem de Deus, mas começam a refletir a imagem da serpente. A serpente é mentirosa e astuta, como diz a própria palavra de Deus. E o que acontece com Adão e com Eva, imediatamente após a queda, é que eles se tornam mentirosos. Adão deveria proferir a palavra de Deus, deveria apregoar a palavra de Deus, deveria transmitir a imagem de Deus, mas aparentemente esse Adão começa a refletir a imagem da serpente. Olha que coisa interessante, queridos. Tudo isso acontece num local que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes, a gente passa por essa árvore e a gente não estuda adequadamente esse objeto. Mas observem, a Escritura chama essa árvore, esse local, né, físico também, real também, verdadeiro, de árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente, essa árvore era o local onde Adão deveria julgar no seu teste de prova entre o bem e o mal. Adão deveria ter ouvido aquela palavra e ele deveria ter julgado aquilo como algo perverso, porque contrariava a palavra manifesta de Deus. Árvores como locais de julgamento são encontrados em vários locais no Velho Testamento. Em Juízes, em 1 Samuel, nós encontramos árvores como esse local ali de julgamento. Então, observem, Adão está ali, diante da árvore do bem e do mal, diante da manifestação absoluta e total do mal, que é contrariar a palavra de Deus. E esse sacerdote rei, ele deveria ter sabedoria tal para discernir, porque ele tinha a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, então ele tinha a sabedoria suficiente para rechaçar a serpente. Mas a sabedoria como atributo real, que também é conhecido no Velho Testamento, falha. Adão não consegue fazer esse discernimento. É interessante que lá, em 1 Reis 3:9, e no versículo 28 também, a gente observa Salomão pedindo sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Adão falha exatamente na sua função principal de vice-regente de Deus, em julgar a serpente e as suas palavras. A serpente deveria ser julgada mediante a palavra daquele a quem Adão deveria imitar, daquele a quem Adão deveria refletir, que é o próprio Deus. Aparentemente, essa árvore condena Adão, porque ele não consegue exercer a principal função, que era deixar aquele local santo, e ele deveria deixar aquele local santo mediante o conhecimento da palavra de Deus, e tudo aquilo que feria a palavra do Senhor deveria ser absolutamente extirpado do meio do santuário, no meio daquele local santo. A gente vê, queridos, isso sendo refletido em todo o Velho Testamento, em algumas ocasiões, os próprios levitas matando idólatras que estavam no meio da congregação de Israel. Então observem o que acontece, queridos, nessa cena. Nós temos a imagem de Deus, o sacerdote de Deus, nós temos alguém que está pervertendo a palavra de Deus, e nós temos o próprio Criador, o próprio Senhor. E o que acontece quando Adão deixa de refletir a imagem do Criador e passa a refletir a imagem da serpente, acontece uma quebra do padrão Criador-criatura. Então, o primeiro e o segundo mandamento, que tem essa função de deixar bastante claro a diferença entre Criador e criatura, nós começamos a observar que isso nasce exatamente lá no jardim. Adão, quando resolve comer e dar ouvido à serpente, ele quebra esse padrão que deixava isso bastante claro. E Deus revela isso. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, por isso, os lançou fora do santuário, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem e colocou querubins. Ou seja, Deus expulsa o homem, amaldiçoa a serpente, porque havia sido quebrado esse padrão Criador-criatura. Adão decide, por si mesmo, ser lei para si. Ou seja,
O padrão de Deus, de reflexão, de refletir a imagem dele em Adão, havia sido quebrado. Adão decidiu corromper e romper com Deus na hora que ele decide criar algo que ele não foi chamado a criar. Você vê que ele é chamado a cultivar o jardim mediante a palavra de Deus. Ele é ordenado, existe a ordem para que ele coloque todas as coisas do jardim no seu lugar, ele deve multiplicar a imagem de Deus, mas de modo algum Adão poderia ter decidido para si o que era melhor, contrário à palavra de Deus. Então vejam como é que nasce esse pecado. Já já a gente vai especificar melhor. Esse pecado nasce quando Adão, criatura, decide o que é melhor para si, mesmo tendo a palavra de Deus como padrão. O padrão criador-criatura é quebrado por Adão. E Adão, então, escolhe e decide uma regra ética que deveria conduzir a sua vida, quando Deus não havia dado essa ordem para Adão. A gente precisa entender, queridos, que o texto de Gênesis é um texto difícil de ser interpretado. Mas quando a gente observa isso aqui que Deus coloca, que o homem se tornou semelhante a um de nós, como um de nós, conhecedor do bem e do mal, os exegetas hoje são bastante unânimes em dizer que isso é uma ironia do próprio Deus. Olha o que Deus está ironizando. Adão come o fruto daquela árvore porque no seu coração se instilou que ele seria como Deus, que ele seria semelhante a Deus. Ora, ele já era a imagem de Deus. Mas ele quer mais do que isso, ele quer se exaltar mais do que isso. E ele come do fruto baseado numa mentira. E olha o que acontece com ele, ironicamente. Deus diz, tudo bem, você queria se tornar como um de nós? Você se tornou como um de nós? Pois olha o que vai acontecer com você, você vai ser expulso do santuário de Deus. E tudo que lhe era favorável, agora vai ser contrário. Observem a reversão da bênção. Enquanto antes ele deveria cultivar, ele deveria lavrar a terra, e tudo lhe seria favorável, agora ele vai para um lugar onde a terra lhe é contrária. A própria bênção da expansão da imagem de Deus por meio da procriação que Eva e Adão deveriam produzir, agora se tornou dores. A mulher vai experimentar dores de parto, quando na verdade aquilo ali deveria ser uma bênção. A decisão de Adão de criar lei para si, de se estabelecer como um Deus, de exaltar o seu próprio coração diante da lei de Deus, de quebrar esse padrão criador-criatura, ocasiona a grande derrocada do homem. O homem é expulso e ele não mais poderá ser a imagem de Deus conforme estava estabelecido. E aí, a pergunta que fica é, se Adão falha como imagem de... Adão vira imagem de quem? A partir dessa queda, do Criador ou da serpente? Existe um texto, queridos, que muitos interpretam de maneira equivocada, mas a melhor interpretação é essa que eu vou colocar aqui, e é um texto que ele traz luz um pouco sobre o que aconteceu com Adão e sobre a sua relação com a idolatria. Então observem, queridos, lá em Ezequiel 28 a gente tem uma descrição do rei de Tiro. É algo que muitos ali atribuem a Satanás, que seria a descrição de Satanás. Mas vamos examinar um pouquinho isso. Lá em Ezequiel 28, então, a gente observa que do versículo 1 a 10, esse rei de Tiro, ele é acusado de uma idolatria arrogante. Esse homem está exaltando o seu próprio coração. Ele está exaltando o seu próprio coração mais do que o próprio Senhor. Só que quando a gente observa os versículos 11 ao 28, parece que esse texto, que está assim falando desse rei de Tiro, está atribuindo esse pecado a um pecado semelhante que aconteceu com alguém primordial. Então observem lá o versículo 2, do versículo 2 e o versículo 6 lá de Ezequiel. Olha o que ele diz. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, e no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, assim diz o Senhor, visto que estimas o teu coração como se fora Deus, como se fora o coração de Deus.
Aparentemente, esse homem coloca o seu próprio coração, o seu próprio ego, a melhor palavra aqui, a melhor tradução seria ego, como se ele colocasse o seu próprio ego como o seu próprio Deus. E aí, quando ele olha lá, no versículo 11 ao versículo 28, está se referindo a alguém que existia desde o princípio. Então, olha que coisa interessante, no versículo 9, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem. A palavra homem aqui é Adão. Aparentemente, o que está se comparando é que essa grande egolatria que está sendo atribuída a esse rei de Tiro é uma idolatria semelhante ou igual à que Adão fez. O que Adão fez no Jardim do Éden foi, ao invés de promover a imagem de Deus, ao invés de refletir a imagem de Deus, ele coloca o seu próprio ego, ele quer ser o seu próprio Deus, ele quer estabelecer lei para si mesmo. Então, o pecado primordial que nós observamos ali em Adão é um pecado de idolatria. E que idolatria é essa? É a idolatria do próprio ego de Adão, é a idolatria do próprio ego daquele que deveria ser o vice-regente de Deus. Quando nós deixamos de refletir a imagem de Deus, nosso coração cria um ídolo fundamental, que expressa sua adoração ao seu próprio ego, e essa é a gênese da idolatria. Então, como nasce a idolatria? A idolatria nasce a partir da quebra do padrão criador-criatura, quando a criatura coloca o seu próprio ego num pedestal e ela passa a adorar a si mesma. É isso que nos explica Romanos 1, quando vai dizer que o homem deixou de agradecer a Deus, deixou de dar louvor a Deus, e ele estabeleceu para si mesmo os seus ídolos. É o ego do homem que está ali num pedestal. A gente observa isso também lá em Daniel 2, quando há a descrição daquela grande estátua, e aquela grande estátua sendo destruída de maneira absoluta pela pedra. Ali está o ego exposto. E a gente observa isso na própria adoração moderna. A própria adoração moderna ela é uma expressão disso. Quando nós passamos a adorar de modo incorreto, quando nós passamos a adorar de modo que agrade o nosso próprio coração e as nossas próprias expectativas, nós cometemos esse mesmo crime, esse mesmo pecado. E aí, queridos, o que é danoso e terrível para o nosso coração é que a gente se torna adoramos. A consequência da idolatria é que nós passamos a nos parecer, nós nos tornamos. Então, o grande pecado e a idolatria, a gênese da idolatria, ela é exatamente o nosso ego. O nosso ego se manifestando e quando nós colocamos o nosso próprio coração como nosso próprio Deus. Isso, queridos, vai se manifestar em toda a Escritura. A gente vai ver isso lá na segunda aula, como esse padrão se torna absolutamente comum no Velho Testamento. Israel adora deuses falsos e Israel se parece com esses próprios deuses que nós vamos explorar. Mas eu queria terminar aqui fazendo essa reflexão com vocês. Se nós fomos chamados e fomos restaurados por meio de Jesus Cristo para refletirmos a imagem de Deus nesse mundo, levando a sua glória para toda a terra, colocando ordem, nos multiplicando, pregando o evangelho, porque além de termos filhos, essa multiplicação se dá também pela pregação do evangelho, ou seja, a filiação que nós produzimos quando nós pregamos o evangelho, e somos transformados de glória em glória, conforme a imagem daquele que é a imagem de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a parecer com o Senhor. A nossa imagem passa a refletir a imagem de Deus. Eu me lembro de um livro maravilhoso, chamado, ele acabou de ser republicado pela editora Vida Nova, que é do Sundar Singh. Sundar Singh é uma espécie de apóstolo Paulo ali da Índia. Esse homem, ele se converteu ao evangelho e ele se tornou o apóstolo dos pés sangrentos, era o nome do livro que eu tenho aqui na edição passada, escrito pelo pastor presbiteriano Boanerges Ribeiro.
Esse homem se parecia tanto com Jesus, ele adorava tanto Jesus, que há uma circunstância que ele está na Inglaterra, e ele vai se hospedar na casa de um casal, e esse casal tem uma filha. E a história conta que Sundar Singh ficou brincando com aquela criança. E quando foi de manhã, Sundar Singh saiu depois do café, a criança ainda não tinha acordado, e quando a criança se levanta, ela pergunta para o pai e para a mãe o seguinte: onde está Jesus? Ontem eu estava brincando com ele aqui. Onde está o Senhor Jesus? Sundar Singh adorava tanto o Senhor Deus e tinha tanta consciência de que ele deveria refletir a imagem do Senhor Deus, que ele se parecia com Jesus Cristo. A gênese da idolatria, queridos, ela é quando nós colocamos o nosso próprio ego acima da missão que Deus colocou para mim e para você. Às vezes, nós tomamos decisões financeiras e profissionais que têm como objetivo agradar o nosso ídolo fundamental, que é o nosso próprio ego. Seu ego é importante para você? Será que ele é importante como era importante para Adão? Cuidado, porque Adão, a adorar o seu próprio ego, ele se tornou semelhante à serpente, perdeu sua prerrogativa e se perdeu completamente, porque Adão não refletiu aquilo que ele deveria refletir. Você se torna aquilo que você adora. Cuidado, queridos. Nós vamos examinar isso com mais cuidado na próxima aula. Mas desde já eu te digo, examine seu coração e observe quem você tem refletido nesse mundo. É o Senhor Jesus? Ou você criou um Deus e o adora, e o seu próprio ego se infla com isso, e aí você vai se tornar semelhante a ele. E se tornar semelhante a ele, se tornar inimigo de Deus em essência. Deus tenha misericórdia de nós. Essas ideias, elas não são, logicamente, minhas, né? Eu tenho esse livro, que é um livro que eu gosto muito, é o melhor livro sobre idolatria, desse autor, Bill, Você se torna aquilo que adora, né? É um livro maravilhoso da editora Vida Nova. Também quero indicar um outro livro que eu usei aqui, que é esse The Temple and the Church's Mission, ou seja, o Templo de Deus. Ele é um teólogo bíblico, né? Ele tem uma extensa obra, e também quero indicar esse livro aqui, No Paraíso, a Terra Prometida, Desmond Alexander. Eles são, todos esses dois teólogos, são teólogos bíblicos, então eles examinam a idolatria em toda a extensão da Escritura, e eu indico fortemente esses livros para vocês também. Na apresentação eu vou colocar essa bibliografia. Que Deus nos abençoe e nos dê, assim, a condição e a atenção para que nós reflitamos a imagem daquele que é a imagem de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém?